O Botafogo foi o vencedor do primeiro turno do Brasileirão com folga. Muita gente diz que a taça já é deles, mas nos pontos corridos já teve 5 times que começaram destruindo, ganhando o primeiro turno e que depois decaíram demais. Quer ver quais são eles? Bora lá! Então já vamos começar voltando alguns anos e falar do Brasileirão de 2008. E cara, aquele campeonato foi muito disputado no começo, principalmente entre dois times, Flamengo e Grêmio. E o rubro-negro, que era comandado pelo técnico Caio Júnior, chegou a liderar nas primeiras partidas. Mas isso acabou na 12ª rodada, quando perdeu pro Coritiba e entrou numa crise, perdendo e empatando vários jogos. Era tudo que o Grêmio queria para assumir a liderança. O clube gaúcho engatou numa baita sequência de vitórias e fechou o primeiro turno muito bem. Terminou na liderança, com 5 pontos de vantagem pro segundo lugar. O Grêmio, líder mais do que nunca do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tava voando, tanto que chegou a ficar 12 jogos sem perder. Os torcedores já sonhavam com a taça. E no elenco tinham alguns craques, como o Douglas Costa, que depois jogou no Bayern e na Juve, o atacante Jonas, que depois faria história no Benfica, e o goleiro Vitor. Era um time completo, treinado por Celso Rotti, o mesmo que depois ganharia a Libertadores com outro time de Porto Alegre. Só que aí, quando os torcedores estavam com muita expectativa, na reta final as coisas começaram a sair dos planos. Eles conseguiram manter a vantagem de 5 pontos pro segundo colocado até a rodada 25. Não estavam nada longe da conquista. Aí aconteceu que perderam pro Goiás e viram o Palmeiras ficar só 3 pontos atrás. Até que na rodada 27 o Palmeiras passou o Grêmio. Mas logo os gaúchos recuperaram a liderança e depois, faltando pouco para acabar, o Grêmio vacilou contra o Cruzeiro e empatou com o Figueirense. Então perdeu a liderança de vez. Aí no fim, quem tirou o primeiro lugar do Grêmio não foi o Palmeiras, e sim o São Paulo. O time comandado por Muricy Ramalho já era bicampeão seguido e tava sempre por ali no G4. Até que na reta final conseguiram uma sequência de vitórias impressionantes e foram lá pra cima. Dominaram e tomaram a liderança pra não sair mais. O Grêmio brigou e até chegou na última rodada com chances de ser campeão, mas não teve jeito. O tricolor paulista conquistou o 3º título seguido e deixou os gremistas na segunda colocação. 75 pontos contra 72. Aí né, isso arrancou risada dos rivais colorados. O Grêmio pipocou, mas a torcida do Inter mal sabia o que viria depois. Aí tá, na temporada seguinte, 2009, começava mais uma edição do Brasileirão. E uma edição que ia entrar pra história. Aí se o Grêmio começou 2008 bem, em 2009 foi a vez do Internacional mostrar que não tava brincadeira. O elenco contava com alguns craques que viraram ídolos da torcida, como Guinha Azul e o D'Alessandro, além de jovens promissores como Nilmar e Allan Kardec. E sabe quem era o técnico? Ninguém menos que Adenor Leonardo Bach, mais conhecido como Tite. Sim, o Tite. Esse time já tinha sido campeão gaúcho e no Brasileirão começaram com tudo. Venceram a primeira rodada, depois a segunda, terceira e quarta. 4 vitórias seguidas. Depois disso, tiveram os momentos de instabilidade e outros times ficavam brigando pela liderança, como o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Aí, ao final do primeiro turno, o Inter deu um gás e jogou muito bem. Meteram 3-0 no Sport no Beira-Rio, 2-0 no Santo André fora de casa e depois teve a vitória mais importante, quando encarou o Atlético Mineiro no Beira-Rio e simplesmente acabou com o jogo. A partida terminou em 3-0 e o Inter ganhava o primeiro turno. Somou 37 pontos em 19 partidas. A torcida estava confiante. Era só repetir a mesma coisa no segundo turno que a taça vinha. Só que aí as coisas começaram a dar errado. Logo no início do segundo turno, deixaram muitos pontos pelo caminho e rapidinho perderam o posto de líderes, o que acabou fazendo o Tite ser demitido. Pois é, o Tite foi embora e no lugar dele contrataram um cara sem aquele retrospecto, Mário Sérgio. Só que com ele não engrenaram. O Internacional foi perdendo mais jogos importantes e quem realmente se tornou o novo favorito ao título foi o Palmeiras, que jogou demais e chegou a ficar 5 pontos de vantagem pro segundo colocado. Até que nas últimas rodadas começou a tomar derrota atrás de outra. Então perdeu a vantagem que tinha e fez vários times terem a chance na reta final. E o Inter tava tão focado em levar essa taça que o treinador e os jogadores fizeram um pacto de conseguir 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Então deram a vida e ganharam partida atrás de outra, ganhando 4 e empatando uma. O Inter tava muito perto de conquistar a taça. E na última rodada chegou a ficar na liderança por 1 hora. Estavam goleando o Santo André e ficando na frente com 65 pontos. Até que o Flamengo, que tava com 64, virou o jogo pra cima do Grêmio e chegou aos 67, tirando a taça dos colorados. O Internacional chegou à última rodada na vice-liderança. E não é que o Inter foi campeão brasileiro por 1 hora e 10 minutos.
contra o Flamengo. Não. Sim, esse Brasileirão foi de poucos pontos e no fim o Flamengo levou a taça. Que doideira, né? E se tá gostando do vídeo e ainda não é inscrito, clica nesse botão vermelho aí embaixo pra não perder os próximos. Então beleza, se em 2009 vários times diferentes assumiram a liderança, 3 anos depois, em 2012, a taça parecia ter dono, do Atlético Mineiro. Mano, aquele Galo de 2012 era uma coisa impressionante, que já começou o ano mostrando sua força quando conquistou o estadual de forma invicta. Então chegaram no Brasileirão confiantes e começaram com 3 vitórias nos primeiros 4 jogos. Aí sofreram uma derrotazinha contra o São Paulo e depois voaram. Tudo começou com uma goleada de 5-1 pra cima do Náutico. Depois ganharam do Grêmio em pleno Porto Alegre, ganharam do Inter, do Sport fora de casa por 4-1 e lá vai. O Galo conseguiu uma sequência de 7 vitórias seguidas. Então assumiu a liderança e se isolou muito. E não era à toa. Tudo era resultado de um baita trabalho do técnico Cuca e um elenco de peso, com o goleiro Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Hever, Bernat e Jô. Mas a estrela mesmo era ele, Ronaldinho Gaúcho. Sim, mano, o Ronaldinho tava no elenco e comandava o meio campo. Então o Galo assumiu a liderança na 7ª rodada e ficou, se tornando o vencedor do primeiro turno. Em 19 jogos tiveram 13 vitórias e 4 empates, 43 pontos. Um primeiro turno quase perfeito. Se repetir essa pontuação, no final chegava em 86. Mas a torcida do Galo só não tava já soltando fogos, porque logo atrás vinha outro time também, fazendo uma baita campanha, o Fluminense. O Galo simplesmente não podia vacilar, estavam colados atrás. Mas aí o Atlético empatou com a Ponte Preta em casa e no jogo seguinte perdeu pro Corinthians. Isso era o que o Fluminense precisava para assumir a dianteira e ultrapassou o Galo, logo na 22ª rodada. Aí na sequência os atleticanos continuaram brigando pelo título, mas deram muito vacilo. Tanto que nessa reta final, tiveram 2 sequências de 4 jogos seguidos sem vencer. Isso custou muito caro e o Fluminense se isolou na liderança. Aí a torcida do Galo até teve um momento de esperança, quando ganharam do próprio Fluminense num jogão, mas depois ficaram sem vencer os jogos seguintes. Então quando chegou na 35ª rodada, o Fluminense ganhou mais um jogo que precisava e se confirmou como campeão brasileiro de 2012, acabando com o sonho do Atlético. 77 pontos para os cariocas e 72 para o Galo. O time do Cuca realmente teve um aproveitamento muito pior no segundo turno, terminando como vice. E se o Atlético pelo menos ficou em segundo lugar, alguns anos depois no Brasileirão de 2018, o vencedor do primeiro turno não conseguiu terminar nem entre os 4 melhores, o São Paulo. Cara, diferente dos outros times da lista, o começo de ano do São Paulo não foi tão bom. No Brasileirão do ano anterior, eles tinham terminado na parte de baixo da tabela e o técnico Dorival Júnior, que tinha salvo o clube, começou 2018 como técnico, mas não durou muito. Ainda no Paulistão ele foi demitido e a diretoria apresentou um uruguaio chamado Diego Aguirre, que deu uma baita esperança para os São Paulinos. Aí com Aguirre o São Paulo começou o Brasileirão com tudo. Na primeira rodada ganhou do Paraná Clube, depois teve alguns empates, ganhou 3 jogos seguidos e só foi perder a primeira partida na 9ª rodada. Aí depois engatou numa sequência de vitórias muito importantes. Eles foram encarar o Flamengo e em pleno Maracanã saíram com a vitória por 1-0, depois ainda ganharam do Corinthians por 3-1. Aí nas últimas 4 partidas do primeiro turno foram 4 vitórias seguidas, metendo 2-0 no Cruzeiro em pleno Mineirão. Então o São Paulo assumiu a liderança e quando terminou o primeiro turno era o líder isolado. Foram 12 vitórias, 5 empates e só 2 derrotas, 41 pontos. A torcida do São Paulo já estava se imaginando com a taça. E no elenco dos caras tinha algumas contratações brilhando, como Everton da Silva vindo do Flamengo, Diego Souza e o experiente Nenê. Além disso, tinham alguns jovens, como Éder Militão e Antony. Sim, aqueles que jogam em timinhos, como o Real Madrid e Manchester United. Mas se o São Paulo tinha tudo para continuar na liderança, no segundo turno começou a vacilar. Logo na 20ª rodada já empatou com o Paraná Clube, time que tinha derrotado antes, empatou com o Fluminense e perdeu para o Atlético. Então rapidinho foi passado pelo Internacional no saldo, mas depois recuperaram a liderança. A disputa estava entre os dois. Só que junto deles colou outro time fazendo uma baita campanha, o Palmeiras. O Palmeiras veio lá do meio da tabela, foi subindo e passou o São Paulo para se tornar líder do Brasileirão. Esse Palmeiras, comandado por Filipão, foi ganhando partida atrás de outra e cada vez mais se isolando na frente, enquanto o São Paulo só caiu cada vez mais. Mano, o segundo turno dos caras foi um desastre. Chegaram a ficar 6 jogos sem vencer e em 19 partidas do segundo turno só ganharam 4, vitórias de só 1-0. Tanto que nas últimas rodadas aquele Aguirre ainda foi demitido, mas aí já era tarde. Então o Palmeiras acabou como campeão com 80 pontos e o São Paulo terminou não como vice, nem terceiro e nem quarto, mas sim na 5ª colocação. Enquanto na primeira metade
metade somaram 41 pontos, no segundo foram só 22. Decaiu demais, mano. Imagina, o time que terminou como líder do primeiro turno não conseguiu nenhuma vaga direta nos grupos da Liberta. São Paulinos aprenderam a não comemorar antes da hora, mas eles ainda estavam confiantes que uma hora a taça ia vir. Aí depois de 2019, sem chance de título, no Brasileirão de 2020 o tricolor começou com outro técnico, Fernando Diniz, e o elenco já tinha novas caras, como o goleiro Thiago Volpe, Rodrigo Nestor, artilheiro Luciano e etc. Mas quem mais chamava a atenção ali era o camisa 10 Daniel Alves. Mas mesmo com um bom elenco, no Campeonato Paulista decepcionaram, perdendo pro Mirassol por 3-2, um vexame. Então o Diniz já entrou no Brasileirão com pressão. Aí começou ganhando na primeira partida e no começo foi fazendo uma campanha ok, tá ligado? Até que a partir da 8ª partida, o São Paulo ligou o modo turbo e começou a jogar demais. O time parou de ser derrotado e se não ganhava, empatava. Começou com 3-1 pra cima do Fluminense. Depois tiveram 4 empates e voltaram a ganhar. E ganhando partidas tipo muito difíceis. O São Paulo chegou a derrotar o Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque e dias depois foi encarar o Flamengo no Maracanã. Aí adivinha? Meteu 4-1. Mano, 4-1 no Flamengo fora de casa. Aí continuou na sequência e depois quando foram encarar o Botafogo no Morumbi foi um espetáculo. 2 gols no primeiro tempo, 2 no segundo e 4-0 no placar. Essa goleada deu ao São Paulo o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão. Na verdade, já tinha passado do primeiro turno. Já tava na partida 20 e poucos. Mas você tá ligado como foi 2020, né? Com o calendário todo bagunçado. Então esse jogo ainda era válido pela 18ª rodada, tá ligado? Faltava só esse pro São Paulo se confirmar como campeão no primeiro turno. Nessa hora, os caras que já eram líderes se isolaram mais ainda. Aí depois de uma derrota pro Corinthians, voltaram a ganhar e no dia 26 de dezembro de 2020, pela 27ª rodada, o São Paulo derrotou o Fluminense em pleno Maracanã. Cara, olha isso. Nessa hora, o time do Diniz era o líder 7 pontos na frente do segundo lugar. Todas as manchetes dos jornais diziam: São Paulo tá mais perto do que nunca de ganhar a taça. Olha essa matéria do UOL. Líder do Brasileirão na 27ª rodada foi campeão em 83% das vezes. Nunca que um time com tanta vantagem na 27ª rodada tinha perdido o título. Parecia só questão de tempo de levarem a taça. Mas aí o torneio ia acabar só em 2021. E eu não sei o que aconteceu na virada de ano, porque logo na primeira partida de 2021 foram jogar contra o Bragantino e Plau. Derrota de 4-2. Depois disso, simplesmente pararam de vencer. O São Paulo, que era líder isolado, ficou 7 rodadas seguidas sem ganhar e tomando derrotas feias. Perderam pro Santos em casa e até levaram 5-1 do Internacional em casa também. Os caras vacilaram demais. Enquanto isso, o outro time, o Internacional, ganhou vários jogos seguidos. Então, rapidinho, aquela vantagem do São Paulo sumiu e o Inter assumiu a liderança. Aí o tricolor não se recuperou mais e no fim, ao invés do título, terminou na 4ª colocação. Muito decepcionante. Enquanto que o Inter, depois de ganhar vários jogos seguidos, no final a taça ficou com o Flamengo. Essa edição foi maluca. Mas e aí? Alguma vez o teu time já foi líder do Brasileirão e depois perdeu o título? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar uma olhada nos meus outros vídeos. Tenho certeza que tu vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!